Boa noite, Guarulhos. Boa noite, o estado de São Paulo, minha cidade. Um abraço especial aos meus amigos e amigas, aos meus filhos e meus netos. Um beijo. Hoje nós teremos um diálogo diferente. Como eu disse na quarta-feira passada, nós chegaríamos a 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E nesse final de semana tivemos o número exato de 100 mil pessoas que morreram lutando contra o Covid, mas infelizmente hoje eles estão em outra dimensão, junto com D. Pedro Casadaulia, que foi um grande bispo em defesa dos índios brasileiros, e também o médico Dr. Lucas Pires. Ele foi formado pela escola pública e nesse final de semana também ele já está em outra dimensão, infelizmente, pelo Covid-19, né? Mas vamos lá. Primeiro recado que eu quero colocar é sem música hoje, sem as flores e sem os livros. E vai um recado exclusivo, especial para o governador. O distanciamento social na escola é impossível. Aulas presenciais, governador, só em 2021, após vacinar nossos filhos. E também já quero dizer também para o senhor, a vida não tem segunda chamada. É uma chamada só e nossos filhos não vale o dinheiro que vocês acham que o retorno das aulas merece. As aulas privadas. Mas vamos lá. A ciência é sempre do lado da sociedade. Apesar de alguns falsos líderes utilizar a descrença para desqualificar a ciência. Mas, desde a Idade Média, a ciência trouxe verdades que incomodavam a todos. E irônico seria agora, neste século tão moderno, que naquela época passada foi uma luta para os cientistas daquele momento provar que a Terra era redonda, né? E nosso planeta é redondo e não plano, né? E ainda hoje alguns estão discutindo que ela é plana. Ao mesmo tempo que a ciência avança e a informação ficou mais acessível, e é acessível pelo avanço da internet, ela também se torna uma arma que as pessoas têm utilizado para disseminar notícias falsas, não é? E seja notícias que as pessoas compreendem, não compreendem, mas infelizmente aí elas julgam-se que aquilo foi encaminhado por alguém muito importante e passam para frente. E na ciência não tem essa que não existe ou tá meio difícil, tá meio mal escrito. A ciência, ela é prática, é de evidências. E com a pandemia do Covid-19, como eu disse a semana passada, o mundo de cabeça para baixo deixou todo mundo desconfortável. E quando é agradável ao seu estilo de vida, aos seus propósitos políticos, de mídia, de marketing, surge o negacionismo da ciência. E o negacionismo da ciência está também em dizer que não precisa usar as máscaras, que isolamento social ou distanciamento social, para que mesmo que serve? Não serve para nada, não é? Mas a pandemia aproximou a ciência e o povo. E também deixou uma linguagem acessível a todos. E todos estão entendendo as implicações sociais, econômicas
para a saúde das pessoas. E deixa claro que os cientistas têm um esforço único em prol de uma vacina para o enfrentamento e o combate da doença Covid-19. Infelizmente, o Brasil possui uma taxa de testagem muito baixa. E fica claro que não é só uma gripezinha, um resfriadinho ou um mofo no pulmão, pois estamos esta semana com mais de 100 mil mortos em menos de 6 meses. No estado de São Paulo, há 639.562 pessoas contaminadas. 25.571 morreram, recuperadas, lutando muito pela vida, junto com os profissionais de saúde. 202.967. E até a semana passada, tinha 5.427 internados em estado gravíssimo. E nós temos no estado de São Paulo 200 mortos por dia. Em Guarulhos, nós temos mais de 1.000 pessoas que vieram morrer aqui. E o governador de São Paulo ainda terceiriza nas suas propostas a contaminação para as nossas famílias, quando propõe abrir aquelas escolas sem estrutura, que eu falei outro dia, sem funcionário. Ele não proveu a escola de nada. E ele quer reabrir a escola e não vai conseguir, porque nós vamos continuar insistindo, governador. Olha, nós não sabemos ainda e como fazer as previsões futuras em relação à pandemia. Mas este é o grande momento da gente aproveitar e é uma oportunidade para ter um pouco mais de humildade para se comportar perante os seus e os nossos iguais. E isso eu estou dizendo para essas pessoas que humilhou o motoboy, que humilhou o funcionário público em exercício da sua função, só pedindo para que usasse a máscara. Ah, tem uma outra coisa também. A pandemia mostrou que a nossa natureza, ela ficou um pouco melhor. Então nós temos que aprender a preservar o meio ambiente e todos os recursos deste planeta. Pois este planeta é o único que temos para habitar. Com vida objetiva. Porque a vida subjetiva está naquilo que cada um tem em si. E que é a fé. Independente de ser evangélico, católico, espírita, umbandista, candomblista ou até os ateus. E todos, inclusive os ateus, os agnósticos, eles têm alguma coisa em que acreditar. E neste momento nós temos que rever-nos para respeitar o outro, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, no tempo dele, na fé que ele professa, no ideário político que ele professa, seja conservador ou da esquerda. Nós temos que aprender a conviver com os diferentes. Não dá para conviver só com os iguais. E este é o tempo também para a gente desenvolver a nossa consciência lúcida, para perceber que a vida não é só material, não é só a bolsa de valor, não é só o PIB, não é só a conta rentista. É necessário fazer a reflexão da espiritualidade que temos dentro de nós. E esta reflexão, ela perpassa pela compreensão e a capacidade da dor. E é na dor que vai se despertar o maior nível de amor. E esse nível, ele traz a compaixão, ele traz a grandeza. E que isso só existe na humanidade. O vírus Covid-19 é uma manifestação real. E com a velocidade do raio e o barulho do trovão. E só nós, uma população fraterna, junto com cientistas,
que estão correndo contra o tempo e cuidadosamente respeitando o processo de cada experimento para uma testagem. E olhe só, apesar dos políticos todo dia quererem uma solução mágica dos cientistas para consertar todos os descasos das políticas públicas, principalmente o descaso de muitos anos da saúde pública, de uma escola com qualidade e equidade. E tem mais, senhores. Na ciência não existe milagre. E esse milagre não vai existir, porque os cientistas respeitam o processo de cada experimento. E todo o processo científico, ele começa na escola, lá com as crianças pequenas, na creche. Eu vou agora encerrar com a frase muito legal desta semana. O Brasil é um país de otimistas, onde adultos que não conseguiram manter o distanciamento social acreditam que crianças com idade escolar conseguirão. Certo? E quero encerrar sem beijos, sem mandar um beijo soprando. Eu quero mandar um pedido ao Deus que conforte essas famílias e pedir também a Ele que nos ajude a passar por esta pandemia com o pé no chão e que ilumine os cientistas, os profissionais da saúde, ilumine as famílias e conforte a todos. Muito obrigado e até quarta-feira.